Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso. Vamos resolver aqui um exercício envolvendo a segunda lei de Ohm. Na verdade, envolve a segunda lei, a primeira lei e também a definição de corrente elétrica. Então, vamos trabalhar 3 conteúdos aqui num só exercício. Então vamos lá, temos aqui uma figura que representa um pedaço de um fio de cobre. A resistividade do cobre é 1,7 vezes 10 a menos 2 ohm milímetro ao quadrado dividido por metro, tá? Isso aqui é uma das unidades aí da resistividade de um material. E esse fio tem 1 metro de comprimento, e tem essa área da secção transversal de 3,4 milímetros ao quadrado, tá? Então isso aí é um fio, é uma resistência, né? Já que os elétrons, a corrente que vai atravessar, vai encontrar uma resistência para atravessar esse fio, né? Porque os elétrons vão estar em movimento. Esse pedaço de fio é constituído de quê? Esse material, né? Cobre, que é constituído de átomos. E os elétrons, para atravessar esse fio, eles vão se chocar, né, com os átomos. Então, esse fio vai apresentar uma certa resistência. Ele quer saber a diferença de potencial entre os pontos A e B, então ele quer saber o valor do U, diferença de potencial entre os pontos A e B, né? Então, o ponto A e o ponto B, a diferença de potencial, que proporciona a passagem de 1 vezes 10 a 22 elétrons, quer dizer, o número de elétrons que vai atravessar o fio é 1 vezes 10 a 22 elétrons a cada segundo. Então, o tempo gasto para esses elétrons atravessar esse fio é de 1 segundo. Dados também, né? A carga elementar do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, vamos lá, gente. Então, ele quer saber aí, né, a DDP, a diferença de potencial nesse fio, que vai ser atravessado durante 1 segundo por 10 a 22 elétrons. Bom, ele quer U, a DDP. Para a gente calcular esse U, nós podemos aplicar o que? A primeira lei de Ohm, né? U é igual a R vezes I. Bom, se a gente quer a DDP, que é a tensão, nós temos que ter o quê? A resistência à corrente. Nós temos a resistência à corrente, gente? Nós não temos nem a resistência e nem a corrente. Então, nós vamos ter que calcular. Para a gente calcular a resistência, nós podemos utilizar a segunda lei de Ohm, que diz o seguinte: a resistência elétrica depende do quê? Da resistividade do material, do comprimento do material e da área da secção transversal. A resistividade do material nós temos. Nós temos o comprimento do fio, temos 1 metro, e nós temos a área da secção transversal, que está aqui. Portanto, nós conseguimos calcular a resistência elétrica desse fio. A resistividade do material é quanto? 1,7 vezes 10 a menos 2, vezes o comprimento do fio, 1 metro, dividido pela área da secção transversal, que é 3,4. Então, 1,7 por 3,4, gente, se você fizer a continha, dá... Bom, 1,7 vezes 1, né? 1,7. 1,7 por 3,4 dá meio, tá? 0,5 vezes 10 a menos 2. Resistência é dado em
ohms, tá bom? Então, achei aqui o valor da resistência. Agora, nós precisamos também calcular o quê? O valor da corrente. Aí, você tem que lembrar o seguinte, que a corrente é calculada como? É a quantidade de carga que atravessa o fio na unidade de tempo. Só que nós não temos a quantidade de carga, porém nós podemos calcular essa quantidade de carga. Como é que você calcula a quantidade de carga? Você tem que lembrar da formulinha. É o quê? É o número de elétrons vezes a carga elementar. O número de elétrons que está atravessando o fio, você tem? Tem. Você tem a carga elementar do elétron? Temos. E temos durante quanto tempo que esse fio é atravessado? Temos 1 segundo. Então, nós podemos calcular a corrente elétrica. Então, vamos lá. O número de elétrons, 1 vezes 10 a 22, né? Que é 10 a 22 vezes a carga elementar do elétron. 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pela quantidade do tempo que esses elétrons levam para atravessar esse fio, que é de 1 segundo. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. 1,6 vezes 1, 1,6. 1,6 dividido por 1, 1,6 vezes 10. 10 elevado a 22 vezes 10 elevado a menos 19. Produto de potência de mesma base, conserva a base. Somos expoentes. 22 menos 19. 22 menos 19 dá 3. Corrente é dado em ampere. Então, pessoal, olha só, ele quer DDP. E para a gente calcular DDP, atenção, nós aplicamos a primeira lei de Ohm, R vezes I. Para a gente calcular o R, a resistência, eu apliquei a segunda lei de Ohm, achei o valor do R. E para a gente achar o valor do I, aplicamos a definição da corrente. É a formulinha para a gente calcular a quantidade de corrente elétrica, achei o valor do I. Agora sim, nós podemos aplicar a primeira lei de Ohm, né? U é igual a resistência elétrica que nós calculamos, que é quanto? 0,5 vezes 10 a menos 2, vezes o valor do I, que é a corrente elétrica, que vale quanto? 1,5, 1,6 vezes 10 a terceira. Portanto, essa DDP vai ser igual 0,5 vezes 1,6, meio, né? Vezes 1,6 dá 0,8 vezes 10. 10 a menos 2 vezes 10 a terceira. Produto de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Menos 2 mais 3 é a mesma coisa que 3 menos 2, que dá quanto? 0,8 vezes 10. 3 menos 2 dá 1. Então vai ficar 10 elevado à primeira, né? 10 a menos 2 vezes 10 a terceira. 10 elevado a quanto? 3 menos 2, 1. 0,8 vezes 10 a primeira, 0,8 vezes 10, que é igual a 8 volts. Portanto, a DDP, nesse pedaço de fio, vale 8 volts. Então, tá, escolhi esse exercício para vocês verem, né? No exercício só, a gente aplicou a primeira lei de Ohm, aplicou a segunda lei de Ohm, e também aplicamos a definição de corrente elétrica. Tá ok, pessoal? Esse foi o exercício para a gente ilustrar aí o conteúdo que foi abordado aí nas duas últimas aulas. Tá ok, pessoal? Então, por enquanto é só e até a próxima.